problema, né? Temos algum voluntário aqui que pode começar aqui, ó, a nossa aula hoje. As primeiras aldeias e as trocas comerciais. A domesticação de plantas e animais. Alguém pode ler? Cada pessoa lê um Eu. parágrafo. Então pode começar. Você lê, depois o Gui lê o próximo. Pode ser, Gui? Você levantou a mão Ô, aí tio, aí também? depois eu posso, Sim. depois do Gui eu posso ler? Pode. Ô, Cada um vai ler tio, um parágrafo. você fala pra mim quando for pra mim pagar. Se não for ler, eu nem vejo. Não, é o parágrafo. Ó, você vai ler até a argila. Tá, Tá joia? tá. Pode começar? Pode sim. A domesticação de plantas e animais alterou o modo de vida das comunidades pré-históricas. A possibilidade de viver mais tempo no mesmo local exigiu a construção de moradias permanentes. Para isso, os grupos humanos do Neolítico utilizaram materiais que estavam disponíveis na região, como pedra, madeira e argila. Ô, tio, agora é o Gui, não é? É. Tio, posso ler? É o Segui. Tá bom. As casas podiam ser espaçosas e ter vários dormitórios. Em geral, eram erguidas as próximas às outras, de forma que resistiam a chuvas, geadas, etc. Eram preferencialmente construídas próximo aos rios, como fácil de acesso à água. Junto às moradias, formava uma aldeia, por volta de 12.000 anos atrás. E existiam grandes aldeias agrícolas, como Jericó, na Palestina, e Caçatal, Huyuk, na Turquia. A agricultura e a atividade pastoril também foram responsáveis por garantir alimentos e para um número maior de pessoas. É até o xixo? Ô, João, leu o parágrafo inteiro, eu acho. Tá. Até produtos. Até produtos. O resultado dessa mudança teria sido um grande aumento populacional e produção de enxantes de alimentos. Como havia mais comidas disponíveis, as aldeias podiam armazenar produtos agrícolas. Os pastores, para os períodos de escassez ou trocá-los com aldeias vizinhas, nascia com o comércio bastante na troca de produtos. Tio Ivo, nós já lemos. Tem mais alguém para ler? Tem eu? Então lê. Tá. A geração de excedentes, excedentes também liberou as pessoas para exercer, exercer, outra, exercer outras funções. Como nem todas precisavam se dedicar à população de alimentos, algumas pessoas começaram a trabalhar na fabricação de ferramentas, na construção de casas e monumentos, no comércio e em outras atividades, Começava a seguir desta forma uma divisão do trabalho no interior das comunidades.
Eu acho que o tio bugou. O tio acabou. Aí, pessoal, tá me escutando agora? É o seguinte, quando a gente já tinha visto nas primeiras formações das cidades, essa revolução neolítica, essa revolução, esse processo de sedentarização, e agora a gente tá vendo aqui esse período que essas primeiras aldeias, as primeiras trocas comerciais, como que foi formando, como que tudo isso, pessoal, é sempre bom a gente lembrar aqui, ó, lembra que a gente estudou que o processo de sedentarização foi um processo lento, longo e desigual. Então, cada lugar tem sua especificidade. Então, alguns lugares aperfeiçoam técnicas agrícolas, e isso parece rápido. A aula é de um dia para o outro, mas isso é um processo de alguns anos, de milhares de anos. Então, pessoal, conforme eles vão deixando de ser caçador e coletor, e eles vão sendo pastores e agricultores, eles vão domestificando plantas e animais. Como que assim, professor? Como que domestica, tem animal doméstico? Sim, pessoal, mas tem plantas que existe um processo de você escolher as melhores sementes, ou essa semente está melhor para plantar. E você escolhendo e replantando as melhores, você vai selecionando as melhores plantas. E isso também tem como você ir misturando as plantas juntos até surgir uma planta com uma qualidade melhor, tá? Isso aí, a engenharia agrícola, ela vai trabalhar justamente com isso, com os melhores sementes, Ô tio, os melhores alimentos e os melhores frutos. Então, pessoal, o que eles utilizavam? Eles utilizavam o que tinha na região deles, que era pedra, madeira e argila. E essas casas, essas primeiras casas, já já a gente vai ver como que era um desenho delas. Era por volta de 12 mil anos atrás. Então, vai surgindo essas pequenas aldeias agrícolas, eles vai surgindo principalmente nessa região desse mapa aqui, ó, que chama Crescente Fértil. Por que é Crescente Fértil? Faz o formato de uma lua crescente, e é uma região muito fértil, com vários rios. Tem o rio Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na região da Mesopotâmia, e isso facilita essas aldeias aí domesticando animais e vão tendo agricultura, e essa atividade também vai garantindo o alimento para o maior número de pessoas. Então, como havia comida disponível, as aldeias podiam armazenar esses produtos agrícolas, todas essas coisas, ou ir trocar com o vizinho. Então, assim, ó, até grifei mais forte aqui, ó, vai surgindo o comércio, a base, assim, ó, um comércio ainda que arcaico, ainda que totalmente diferente desse nosso, mas eles conseguem trocar. Então, faz de conta, a Ana Luísa e a Isabela. Ana Luísa está numa aldeia, na aldeia dela tem muito trigo e muita carne de cabrito. Só que na da Isabela, eles estão passando frio e eles têm outro tipo de coisa. Aí o que eles falam? Eles falam assim, e tem lã, e precisa de lã. Então eles falam para Ana Luísa, olha, você tem trigo e vende a lã do teu cabrito para mim, que eu te vendo tal comida e te vendo tal alimento para você dar para os seus cabritos. E assim eles vão trocando e vai surgindo o comércio. Não existia moeda, não existia dinheiro ainda. E assim eles vão trocando, fazendo essas trocas do que estão sobrando, e assim essas sociedades vão se ajudando. E essa geração de excedente também liberou as pessoas para fazer novas funções. Como assim, professor? Então imagina que antes as pessoas eles tinham que acordar cedo, tinha que caçar, tinha que fazer a coleta de frutas, às vezes não era todo dia. Quando se vive de caça e coleta, pessoal, não é todo dia que consegue caçar um animal. Às vezes os animais eles vão sendo caçados, eles vão fugindo da floresta, e por isso que eles eram nômades. Agora que eles têm isso, eles têm mais tempo. E aí essa revolução que acontece no tempo. Então, peraí, então o dia começa a ser melhor. Isabelle, você levantou a mão? ô tio, eu grifei tudo que o senhor grifou, podia? Podia. É bom grifar, que depois você precisar estudar, vai estar melhor para você fazer seus estudos. Então, pessoal, tudo que estava aqui no tempo, essa revolução no tempo, então começa a surgir uma divisão do trabalho entre homens, mulheres e pessoas de sexo diferente, por sexo, né, por gênero, e também por classe da pessoa dentro da aldeia. Então, vamos supor, ó,
esse rapaz, ele é habilidoso para produzir ferramentas. Você vai produzir ferramenta. Aqueles outros homens, na hora que você não estiver produzindo ferramenta, vamos construir mais uma casa. Vamos construir isso, vamos puxar um valinho aqui para aguar as plantas. Vamos aqui, você mata o animal, você limpa o animal e você cozinha. E isso surge uma divisão do trabalho dentro das comunidades. Pessoal, com essa divisão do trabalho, com esse avanço, não foi do dia para a noite, mas aí já começa a surgir esse processo que a gente chama e que a gente conhece, é um processo de transição do período neolítico para o período de idade dos metais. É importante vocês entenderem. Oi? A Marina levantou a mão ali, ó. Marina, eu não tinha visto. Você precisa de alguma coisa? Olha aqui, o meu marca-texto, ele tá acabando aqui. Aí eu já vou lá comprar outra. Eu só tô marcando aqui onde a atomicidade tá. Ah, não, fique em paz. Não é obrigatório anotar tudo que eu anoto. Eu deixo grifado pelo fato de ficar mais fácil de eu dar aula. Para mim dar aula, para me lembrar das partes importantes, o que vocês têm que lembrar. Tá bom? Eu também Então, quero pessoal, lembrar. então tá ok. Então aqui, ó, o uso de materiais para fabricar peças, armas, ferramentas foi uma das maiores realizações do período neolítico. Além de serem mais resistentes que pedra e madeiras, os metais passaram a ser fundidos e moldados do formato desejado. Então, peraí, o que eles conseguem agora? Que até então, eram as lâminas, tudo que eles usavam era com pedras, era de uma maneira bem diferente. E o que começa a surgir agora? Eles aprendem a fundir os metais. Como assim, professor? É assim, o primeiro metal a ser fundido foi o cobre, há 8.000 anos atrás. Ele era inicialmente moldado frio, com golpes de martelo. E ele era usado para fabricar estatuetas e enfeites. Mais tarde, quando ele passou a ser fundido, aí ele passou a ser modelado em outros objetos. Mas o cobre ele não é um metal resistente. Então, se a gente conseguir olhar aqui, ó, né, vocês, a gente consegue ver, a imagem está um pouco ruim, não tá? Não é a melhor qualidade, não é a da melhor qualidade. Mas vocês conseguem ver uma divisão do trabalho. Além de haver uma divisão do trabalho, a gente consegue ver como que eles faziam. Então, tinha alguém responsável de ficar no forno, alguém de controlar a temperatura do forno, tinha a pessoa que era responsável por bater, por moldar, porque é aqui que faz o molde. Tinha outras pessoas trabalhando, e assim essas primeiras aldeias vão se fortalecendo e se organizando pela divisão do trabalho. Oi, Ana Luísa, pode falar. Eu posso ler o próximo parágrafo? Pode ler aqui, ó. Por volta de 5.000 anos atrás, começa. Pode começar a ler. Por volta de 5.000 anos atrás, os Artesãos descobriram que a mistura de cobre é estranho originado uma liga mais dura e resistente ao cobre. Pode continuar lendo, se você quiser. Então, eu continuo. O emprego desse novo metal, que é o bronze, revolucionou os equipamentos de guerra. Machados, escudos e espadas, lanças e flechas foram alguns dos instrumentos feitos com esse metal. Com essas novas armas foram utilizados para os combates no Oriente Médio, que é a região que a gente está vendo, Egito, Grécia e na China. O uso do ferro, por sua vez, só se difundiu em 1500 a.C., ou seja, há 3.500 anos atrás. Durante centenas de anos, os ferreiros fizeram experiências para obter um metal de melhor qualidade. Descobriu-se então que o minério de ferro foi possível fabricar ferramentas como punhais, espadas, outras armas resistentes para aperfeiçoar instrumentos agrícolas como enxada e arado. Pessoal, essa descoberta do ferro, desses metais, né? O cobre, o bronze, o ferro,
esses metais, tudo isso revolucionou todas as técnicas que já estavam sendo revolucionadas até então. Por quê? Porque facilita, porque até então era de pedra, as coisas era diferente, e isso facilita agora a produção agrícola, criar os arados, umas enxadas, além de armas para se defenderem e também na utilização na caça, porque até então, por mais que eles fossem pastores, nesse período, nesse contexto, ainda não exclui eles serem caçadores e coletores. Então, eles têm os pastores e a agricultura deles para eles, mas eles também têm a parte que eles caçam e coletam. Tudo isso, o uso do ferro, e isso faz que algumas dessas sociedades se desenvolva. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem como que era a formação dessas primeiras cidades. Igual a cidade que a gente viu agora há pouco na Turquia, Catalhayük. Olha aqui para vocês verem como que é os escombros delas hoje. E aqui, ó, tá vendo nessa imaginha? Olha para vocês verem como que possivelmente era. Porque os telhados vão sendo destruídos. Mas aqui, ó, os arqueólogos, eles vão continuando pesquisando pelos escombros. Como que era a organização dessas cidades, ó. Olha lá, era uma casinha do lado da outra, era diferente, era perto de rios. E isso facilitava o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque estava uma pessoa perto da outra ali para poder ajudar, para poder fazer as atividades. Então, olha esse aqui, ó. Sítio de Jericó, no Lago da Mar, logo ao norte do Mar Morto, ao oeste do Rio Jordão, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. A razão para isso ser encontrado seu nome em árabe, que significa perfumada. É esse nome aqui que eu não sei ler árabe. Jericó é um oásis natural no deserto, onde intocáveis fontes de água frescas. O recurso atraiu seus primeiros visitantes entre 10 e 9 mil anos antes de Cristo. Então, colocando 10 mil anos antes de Cristo e 2 mil depois de Cristo, dá 12 mil anos atrás. Então, e tem pessoas que vivem lá até hoje. Então, olha aqui para vocês verem como que é Jericó. E isso, de um lado, é um sítio arqueológico. De outro lado, são plantações, são coisas. Não sei se vocês sabem o que é o oásis. O oásis é uma parte fértil no meio do deserto. Então, ó, o sítio arqueológico, entendeu? Jericó ele tem uma referência bíblica. Tem as muralhas das cidades caíram quando Josué e seus homens marcharam ao redor soprando cornetas. Está em Josué 6, 1, 27. Às vezes alguém tem uma ligação com a Bíblia. Jericó também tem na parte de Jesus, que fala do cego de Jericó. E isso facilita a gente entender e contextualizar. Achado mais espetacular de Jericó, no entanto, não é da data de Josué. É mais ou menos da Idade do Bronze. O que é a Idade do Bronze? 3.000 a 1.200 anos atrás. Que é a era mais antiga da era neolítica, antes mesmo da tecnologia para fazer cerâmica ter sido descoberta. Então, olha aqui, para vocês verem uma torre em Jericó. Se vocês conseguirem observar, todas são lá pedrinhas colocadas. Existe toda uma engenharia, uma estrutura para colocar, tá? Existe também as muralhas de Jericó, que como fala na Bíblia, fala outras coisas. Eu vou pular aqui, senão eu demoro muito. Também tem os crânios humanos, ó. Período pré-cerâmico. O que é pré-cerâmico? Ele, antes de descobrirem a cerâmica, era diferente do seu antecessor em aspectos importantes. As casas nessa época eram uniformemente retangulares, construídas com um novo tipo de tijolo de barro retangular, que eram decorados como forma de espinha de peixe feitos com o polegar, sempre assentados longitudinalmente com argamassa e argila espessa. Essa argamassa, como um reboco, também foi usada para criar uma superfície lisa nas paredes interiores. Então, os arqueólogos descobriram um edifício que está explicando
um edifício excepcionalmente grande, datado de um período de uma série singular de postes e bacias rebocados no interior, bem como isso, estruturas habitacentes que acreditam que era para uso cerimonial. Aqui está falando como que era a parte de cerimônia em Jericó. Aqui, ó, é aquela cidade que eu falei para vocês na Turquia, que a gente começou falando dela. Pode ser que é uma das cidades mais antigas do mundo. Aqui provavelmente eram as moradias. E como os tetos Ana com o Luísa, tempo fecha vai o áudio, por deteriorando. favor. Não entendi, Isabela. Ana Luísa está com o áudio aberto, está dando interferência. Obrigada, Ana Luísa. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Para vocês, eu estou colocando aqui, é aqui, nessa região da Turquia, na onde está. Ele não é um local, olha lá, ele não é o local mais antigo ou maior da Era Neolítica, mas é exatamente o mais importante para o início da arte, localizado perto da moderna cidade Konya, no centro-sul da Turquia. Foi habitada a 9 ou até 8.000 pessoas viviam juntas nessas cidades. Então, pessoal, às vezes é maior que algumas cidades aqui do sul de Minas. 9.000 pessoas. Ao longo da sua história, testemunha subsistência exclusivamente pela caça e coleta. Então, o que eles eram? Caçadores e coletores. E depois eles também têm o cultivo de planta e domesticação de animais. Então, eles eram caçadores e coletores e também já domesticavam animais e plantas. Eles passaram de nômades para colonos. E também é um local onde vemos a arte, tanto na pintura, na escultura, aparecer e desempenhar um novo papel na vida dos colonos. Pessoal, aqui tá as fotos do lugar lá. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Não tinha ruas nem calçadas. As casas eram construídas rentes umas às outras. E as pessoas que viviam nelas circulavam sobre os telhados das cidades e entravam nas suas casas através pelos tetos, descendo numa escada. Fornos comunais eram construídos acima das casas e podemos supor que as atividades grupais também eram realizadas no espaço elevado. Então, vamos voltar aqui em cima para vocês entenderem. Vamos voltar aqui na outra imagem aqui do lado, ó, que tem a imagem das casinhas. Eles andavam por cima das casas. Tá vendo aqui essa imagem aqui do lado? Eles andavam por cima das casas. E como era formato de pedra, aqui eles desciam pelas casas, pelo teto, em cima das casas tinham os fornos, olha, que eles realizavam as atividades. Aqui, ó, tem os humanos juntos, então dá para vocês entenderem, terem uma noção da profundidade desses sítios arqueológicos. Olha lá, os arqueólogos tirando tudo, organizando tudo direitinho, e assim eles conseguem. Como em Jericó, os mortos eram colocados sobre os pisos e plataforma nas casas. Às vezes, os crânios eram removidos e engessados para se semelharem aos vivos. Os sepultamentos não mostram variações significativas, nem com base em riqueza nem em gêneros. Os únicos corpos tratados de maneira diferente e decorados e cobertos com ocre eram os de crianças. Então, pessoal, já tinha uma noção de religiosidade e de um rito de funeral, um rito de passagem aqui, assim como nós vimos na visita do museu online. Então, olha aqui para vocês verem a profundidade que eram as casas no meio da montanha. Porque, olha, e aqui a gente vê, e eles desciam, como a gente já leu ali em cima, sobre o teto. Tinha a questão da religiosidade também. São inúmeros que devem ser entendidos como arte, como uma parte vital e funcional do cotidiano dos antigos habitantes. A arte, em toda parte, é em ruínas, desenhos geométricos, bem como representações de animais e pessoas. Ó, para vocês verem, eles já tinham uma noção de arte, de representação e de outras coisas. Muitas estatuetas foram encontradas no local. A mais famosa delas ilustra uma mulher grande sentada sobre dois grandes felinos. As estatuetas, que é essa aqui, ó. As estatuetas ilustram humanos quanto animais, são feitas uma variedade de materiais, mas a mar é bem pequena e feita de argila mal queimada. Essas estatuetas informais são encontradas com maior frequência
em fossos de lixo, mas também em paredes de forno e paredes das casas, pisos e deixadas e estruturas abandonadas. Aqui a arte rupestre. Aqui tem outras coisas, ó, os ornamentos da casa. Ô, As tio, instala... desculpa, Oi. internet. Desculpa ter saído. É porque a internet do nada parou. Aí eu gritei minha mãe aqui, porque ela tinha travado assim do nada. Ah, não, fique em paz. Então, pessoal, e eles faziam os ornamentos com restos de animais. Então, ó, muitas vezes brucanes eram pintados de vermelho ou ocre, além de restos de crânios, dentes, bicos, presas e chifres de outros animais eram colocados nas paredes e plataformas, engessados e pintados. Parece que os antigos moradores só estavam interessados em levar as partes pontiagudas dos animais para suas casas. Como isso é possível? Entendemos a prática da decoração interiores como o resto dos animais. Então, pessoal, eles gostavam de utilizar os animais, as coisas para adornar as casas, nas paredes, nas coisas, e sempre é encontrado chifres, dentes, partes de animais e também os crânios, além das artes rupestres e das esculturas. Então, dá para a gente entender como era essa sociedade nesse período. E como que eles viviam e o que era importante para eles. Então, de fato, o que a gente consegue observar é que eles existiam uma certa tecnologia e também um entendimento de religião, de divisão do trabalho, de comércio e também de sociedade. Alguém tem alguma